Você vai começar notando o que é prosperidade. Não é dinheiro. Todo mundo acha que é dinheiro. Não é. Prosperidade é crescer. Fala você que está aqui. Fala assim, ó, prosperidade é crescer. Então tá bom. Por que a maioria das coisas não funcionam na maioria das cabeças? Essas cabeças foram doutrinadas a pensar de um único jeito. Então existe uma repulsa dentro das pessoas em relação à prosperidade. Essa repulsa faz com que a pessoa não saiba a verdade de um significado. Talvez você não acredite aí de começo, mas o real significado das coisas produzem resultados que não são mágicos, são naturais. Agora, quando você carrega o resultado errado, o significado na verdade errado, você também vai levar de brinde o seu resultado. Então, por exemplo, tem gente que tem raiva de riqueza. O que ela vai carregar? A pobreza. A pessoa que não ama a sabedoria, ela vai carregar a tolice. Tudo aquilo que não tem um real significado dentro da sua cabeça. Apesar que todo mundo pergunta, qual a fórmula mágica? A fórmula mágica não existe, é a fórmula natural. Entender a raiz de fato de uma coisa vai trazer o resultado correto dessa devida coisa. Se eu estou te falando quais são as 7 leis, eu vou contar para você hoje. Quem que vive isso? Os judeus. Você pode bater no judeu, você pode... Na verdade você não pode, né? Acaso você bata no judeu, você tenta de alguma forma tirar a fé dele, ele tem esses princípios instalados. Aí eu pergunto para você, como é que você chama? Ítalo. O que é princípio? Bate pronto na sua cabeça. O Ítalo está falando o seguinte, ele ainda vai achar a explicação. Ele respondeu, princípio é aquilo que não é quebrável, mas é quebrável. As pessoas quebram princípios. Mas pode ir, tenta explicar aí. Tem microfone aí? Quem está chegando online aí, sejam todos bem-vindos. Vamos para cima. Agora eu vou falar das fraudes. Relaxa aí que eu vou falar, tá? Fique em paz. E segunda-feira as coisas vão mudar no país. Vai sair um relatório do Ministério da Defesa. Alguma coisa vai sair bem legal, tá? Calma, vocês estão nervosos. Vamos descobrir os negócios da riqueza aqui hoje. Alguém está perguntando, cadê a live de ontem? Então, eu tive que tirar ela para não me dar problema por causa de uma fala minha, tá? Eu nunca imaginei viver da ditadura digital. Ai, confesso que eu tô quase gritando e indo pra rua já. Não, tem que ser estratégia. Então, e aí, o que você vai explicar para nós? O que é o princípio? Perguntou para a universitária do lado. Minha esposa. Não, é muito complicado. É porque assim, pensa alguém que está na ponta de uma lança e se você falar assim, já entra na ponta. Não, então, vai dar certo. Em relação a princípios, eu passei. Fala pertinho do Em microfone. relação a princípios, eu passei um ano lendo a Bíblia, Provérbios. Então, dentro do Provérbios estão os princípios. Só que o que a mente confunde é que às vezes a gente acha que um princípio como se fosse só coisas que fossem. Como é que você chama? Ítalo. Ó, você pode falar com carinho, assim, de forma direta? A sua história fez eu esquecer o seu nome. E você tá dando volta, contando a história, mas não tem clareza no que é o negócio. Qual que é o nosso problema. E talvez depois de hoje você vai acabar com esse problema e vai entrar numa busca incessante para encerrar tudo isso que foi formado na sua cabeça. Vocês não têm a clareza de nada. Vocês acham que é um termo, vocês carregam isso aqui, mas eu vou dar uma explicação, mas porque tem um ano que eu tô fazendo. Não foi essa a pergunta. Aí eu te pergunto, responde você agora, o que é prosperidade? Eu não te peguei assim pra... Quantos você tem? Tenho 26 anos. 26, você é casado? Tem filho? 2 filhos. 2 filhos, pai de família, rapaz. O menino tem cara de 18 anos, tem cara de pai de família. Eu olhei pra vocês dois e lembrei do papo com a Carol, com os 18, assim, vocês são bem bonitinhos, parabéns. Responde pra mim, o que é prosperidade? Essa prosperidade do ponto de vista apenas financeira, mas prosperidade é de acordo com os princípios que estão botados, por exemplo,
para mim. Esse aqui é o problema. Ele sabe, mas não está claro. Deixa eu te explicar. Quando eu estou te falando negócio, não é meu ponto de vista. Eu fui buscar no natural, na lógica, na formação do negócio. Existe isso. Ele está respondendo certinho na cabeça dele, só tem um problema. Vá direto na causa. Quando você for mexer numa árvore, se você quiser achar o fim de uma árvore, é o fruto. Se você quiser achar o começo dela, é a ponta da raiz. Não tem nada antes da ponta da raiz, porque a ponta da raiz ainda tem um cheiro da semente. Então existe a causa e existe o efeito. Tudo tem uma ponta e outra. Então você não precisa querer criar filosofia para falar da árvore. É natural, chega na ponta. Na ponta que é o fruto ou na ponta a semente. Não tem outra ponta. Por que eu peguei no seu pé? Porque eu sei que você sabe, mas não está claro. Essa falta de clareza das principais coisas fazem você não prosperar rápido. Então eu vou te explicar. Você vai anotar assim um alvo. Nesses 58 dias que a gente tem para acabar o ano. Fazer o seu cérebro ter clareza acerca das coisas. É excesso de clareza que você precisa. Então quando o seu cérebro falar assim, ele falou prosperidade. Prosperidade é uma coisa, é uma base, chama-se crescer. Eu falei antes. É uma única coisa. Alguém fala filosoficamente, não, a prosperidade é quando há um liberar. Aí isso é filosofia. Mas a base natural do significado é crescer. Crescer. E você olha, por exemplo, por uma fonte de água que cresceu, virou um rasgo, né? No meio da terra virou um riacho, um córrego, que virou um rio, e virou um terror de corredeira, que afoga a gente, que tem peixe de 1,80 m. Isso é a prosperidade de uma fonte, ou de múltiplas fontes se encontrando. Prosperidade é crescer. Aí eu te pergunto assim, o que é o princípio? Não tem outra explicação. É a matéria-prima da criação. Essa é a clareza, essa é a essência, a raiz do negócio. Quando eu te pergunto o que é sabedoria, aí você vai entender, a sabedoria é uma semente. Aí que se eu te perguntar o que é riqueza, você vai falar assim, é o fruto. Então tá resolvido. Todo mundo olhando para cá. Olha isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Tem esse negócio aqui, ó, chamado semente. Essa semente ficou parecendo um cachorro, cabeça do cachorro, não, de uma cobra, porque essa língua saiu para fora. Mas ela continua sendo uma semente, agora melhorou. Essa é a sabedoria. Por que é a semente? A sabedoria é uma semente e a semente é a sabedoria, porque ela carrega toda a potência, não sei se você vai usar. Então quando você põe isso na sua cabeça, você pensa, a sabedoria é uma semente. Quem é o tolo? É o que não sabe o que fazer com a ideia, o que não sabe o que fazer com a semente. O tolo deixa a semente secar. A semente precisa de germinar. Então a sabedoria são as ideias. As ideias precisam germinar. Elas precisam ir para o campo de teste, elas precisam ir para a terra. Aí alguém fala, mas é muito difícil. Mas é claro que é difícil. A semente, para germinar, precisa ser sufocada. Então você precisa colocar ela lá na terra. Quando ela é sufocada, ela fala, tem dois caminhos agora. Ou eu descubro a potência que tem dentro de mim, ou então eu morro mesmo. O que ela faz? O desabrochar da semente, o germinar da semente, o explodir da semente, é quando ela deixa de ser uma ideia. Ela deixa de ser só uma potência e prospera.